hoje o Fortaleza é um favorito. Não é nenhum desrespeito ao Corinthians. Corinthians pode ir lá classificar. O trabalho do Fortaleza é muito melhor. É aquela história da camisa, pode levar 1-0, chegar aqui na Neoquímica Arena, ganhar por 2-0, classificar nos pênaltis, mas de futebol para futebol, o que o Fortaleza joga hoje é infinitamente melhor. Não infinitamente muito forte, mas é muito melhor. Faz 5 vezes mais, 10 vezes mais que o Corinthians está jogando. Sim. Tanto que o Corinthians passou do Juventude, porque teve um gol espírita lá eu vejo assim, um toque de cabeça lá em Caxias, que trouxe o placar de 2-1 aqui, tinha que tirar 2 de diferença para passar e conseguiu tirar, com gol espírita também no fim, mas era um time que jogava até um futebol e foi um jogo bom, jogava um futebol melhor que o Corinthians. O Fortaleza também é um time que hoje joga melhor que o Corinthians, Solé. O que pode favorecer, né, Solé, esse time do Corinthians talvez seja a sequência negativa do Fortaleza. O Fortaleza vem de um empate contra o Atlético Paranaense, uma derrota para o Internacional e uma derrota para o Botafogo também. Sim. Exato, né? O Fortaleza vem num momento de oscilação, tanto que perdeu a oportunidade de ser o líder do Campeonato Brasileiro, mas oscilação por oscilação ainda estamos falando, né? Do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, a 4 pontos do líder, melhor dizendo, contra o 18º do Campeonato Brasileiro. Então, hoje o Fortaleza, e principalmente jogando em casa, no Castelão, é um time superior à equipe do Corinthians. É claro, vai depender de como for a partida de hoje, o que será do jogo da volta também, né? Não vai ficar definido também no jogo de hoje, a não ser que a gente veja um jogo surpreendente, né? Um Fortaleza enfiar 3 no Corinthians, ou então o Corinthians ganhar por 2-0, mas hoje eu não vejo que a situação ficará definida. O Corinthians volta vivo e o Fortaleza volta também com condições de buscar a classificação jogando na Neoquímica Arena. Mas o jogo de hoje é muito importante exatamente para saber como que o Corinthians vai ter que jogar diante da sua torcida e o que o Fortaleza terá que apresentar aqui em São Paulo. Então hoje é um jogo fundamental para as duas equipes e vejo Fortaleza como um time melhor montado e treinado hoje, mesmo tendo ali alguns jogadores, né, que não vingaram em vários times também de camisa pesada do futebol brasileiro, que hoje são titulares nessa equipe do Fortaleza, mas o trabalho do Vojvoda é muito bom. E um pequeno detalhe, o Fortaleza é um time invicto na Sul-Americana em casa. Sim. Então, pro Corinthians vencer um 2-0, bateu um tal de Boca Juniors, né? Por exemplo, o que o Fortaleza fez contra o Boca, pra mim, foi uma coisa... Falei, cara, realmente esse ano o Fortaleza tá diferenciado. Vai jogar em casa, vai jogar engasgado na Sul-Americana, né? Com o vice que perdeu nos pênaltis. É um time que eu vejo, assim, nos últimos anos, merece um título, como, por exemplo, uma Sul-Americana. Acho que quem olha de fora, pela gestão, pelo trabalho, a continuidade, o Vojvoda tá há um bom tempo. O Vojvoda tá o quê? Há 3 anos lá? Isso. 3 anos. É o segundo treinador com mais tempo de trabalho hoje na primeira divisão do Brasileiro. Só pede pro Abel. Isso. Então, pra você ter uma ideia, faz um baita trabalho, a gestão é boa, é o time que mais joga e mais jogou durante o ano. Ninguém fica falando de calendário, sofre com calendário, viaja quase... Porque o eixo, gente, o Campeonato Brasileiro tem um eixo aqui, né? Pô, São Paulo, Rio, aí você tem, né, a maioria dos times está aqui. Você tem metade do campeonato concentrado no Sudeste. Pra baixo, né? O português aí, o que o Solé tá falando, o Sudeste do Brasil aqui pra baixo. Fortaleza tá viajando quase toda semana 3 horas. Voo de 2 horas e meia, 3 horas até 4. E os caras estão ali fazendo um baita de um trabalho. Vai ser difícil, vai ser bem difícil pro Corinthians passar do Fortaleza. E de novo, torcedor corintiano não fique triste. O cara não respeita o Corinthians. Não é isso, gente. Pode acontecer mesmo, o Corinthians vencer hoje, criar uma guinada aí, 3 jogos na sequência, vence 3 jogos, passa na Sula, vence Atlético Goianiense, tudo pode acontecer. Mas hoje o futebol que o Fortaleza mostra não nos traz uma mensagem dessa. Fica lá, Gabi. Tem uma outra questão também, porque teve o jogo do Campeonato Brasileiro, né, entre Fortaleza e Corinthians, que o Corinthians jogou melhor do que o Fortaleza e até em determinado momento se pensava que o Corinthians podia sair com a vitória do Castelão, porque o Corinthians realmente estava jogando muito melhor. Mas eu acho que tem uma outra questão envolvida nessa história, porque o Campeonato Brasileiro tem que ser uma prioridade pro Corinthians, ele tem que jogar melhor no Campeonato Brasileiro mesmo. Tem que ser onde o Corinthians vai apresentar o seu melhor, e principalmente nesse momento, né, de campeonato, que a gente já tá indo pra reta final, é onde a gente já começa a ver mais ou menos quem ali vai brigar pelo título, quem vai
ficar na zona de rebaixamento, lutando até as últimas rodadas. Então acho que por isso que a gente viu um Corinthians muito melhor. Para as Copas tem essa diferença de que o Fortaleza realmente tem um futebol melhor, tá jogando melhor do que o Corinthians, de fato, apesar dessa oscilação nos últimos 3 jogos. Mas para mim as Copas, pelo que eu tô vendo do Fortaleza também, as Copas é uma prioridade, né? No caso, a Sul-Americana é uma prioridade porque é uma chance real de título. Lembrando que no Campeonato Brasileiro a gente tem o Palmeiras e o Fortaleza brigando fortemente por esse título do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza correndo um pouco ali, né, por fora também, apesar de estar na parte de cima da tabela, em terceiro lugar hoje. Mas a Copa Sul-Americana é uma real chance de título, uma real possibilidade de você ir para Libertadores. E hoje a gente vê o Fortaleza sendo pra mim, é o favorito ao título da Copa Sul-Americana nesse Fortaleza momento. é favorito contra o Racing? Eu acho. Também acho. Porque depois do que fez ainda com Boca Juniors e... Não só isso. Muitas vezes, esses times que jogam em casa, um Boca, um Racing, eles são muito fortes, mas aí quando você imagina um Boca enfrentando um Fortaleza, jogando fora de casa, você fala, pode complicar. O que o torcedor do Fortaleza fez e o quão importante foi para vencer e assim, passar uma mensagem contra o Boca, acho que é um ano diferenciado, sim, pro Leão, que vai pegar o Corinthians hoje à noite. O Corinthians hoje não vai com Garro, né? Ou Não. será que o Garro... Eu tenho a impressão de que ele não vai jogar não, viu? O que o Ramiro trouxe é que o Garro e o Thales Magno devem ser banco de reservas hoje. E a gente pode ver se eles vão entrar, dependendo do que acontecer, né? Porque aí eu acho que se o Corinthians começar a tomar 2, 3, aí o Ramon Dias vai querer começar a colocar os titulares pra também não ficar aquela sensação de que o Corinthians abandonou, porque também é feio, né? O clube falar assim, nossa, a gente largou o campeonato. Então, mais nesse sentido de que se o Corinthians começar a entrar muito na roda, tomar muita pressão, aí sim ele pode colocar os titulares. Mas pelo que o Ramiro trouxe, deve ser Thales e Garro aí, dos 2 principais nomes que a gente tem de linha no banco de reserva. Inclusive, vamos dar